Paz e bem, sejam todos bem-vindos. Vamos prosseguindo com o nosso breve curso sobre a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, o culto da nova aliança. Depois de termos buscado compreender todo o evento do Êxodo e também da Páscoa, e a Páscoa como um culto, e dentro do contexto do Êxodo e da Páscoa, o estabelecimento, né, da aliança, no modo como também havia sido orientado o povo à construção do templo e também a questão do estabelecimento do culto de Israel, enquanto caminhavam para a terra prometida, alimentados pelo pão que descia do céu, o maná. Então, depois de termos compreendido esse evento do Êxodo, nós, no vídeo anterior, falávamos sobre o modo como, depois das dificuldades que o povo enfrentou, sobretudo o fato de Israel estar sob o domínio de outros povos, havia a expectativa pela vinda do Messias e que esse Messias viria como um novo Moisés, ele iria conduzir o povo para uma nova experiência de libertação e assim se daria também uma nova aliança de Deus com o povo. Então havia a expectativa, a esperança de Israel por um novo Moisés, por um novo Êxodo, uma nova Páscoa, uma nova aliança e assim também um novo templo e, portanto, um novo culto e uma nova terra prometida. No vídeo anterior, nós comentamos sobre essa dimensão de como o Messias viria como um novo Moisés e também estabeleceria uma nova aliança, e era isso a esperança do povo de Israel, e mostramos isso pela Escritura, que na própria Escritura estava lá já essa profecia de um novo Moisés que viria e de uma nova aliança que se estabeleceria entre Deus e o povo. Neste vídeo, continuaremos falando dessa esperança de Israel na dimensão de um novo templo, portanto, um novo culto, e também rumo a uma nova terra prometida. Bem, com relação ao templo, nós vimos lá no livro do Êxodo, né, no capítulo 25 e também 40, toda a orientação sobre a construção do tabernáculo, que num primeiro momento era portátil, móvel, era a tenda da reunião, enquanto o povo caminhava pelo deserto, mas na perspectiva da construção de um templo, que foi construído, sobretudo, né, por Salomão. Esse templo foi destruído em 587, depois reconstruído e várias vezes reformado, né, reformas, né, no templo, mas os profetas falavam de um novo templo que seria constituído, que Deus construiria na era da salvação. Como, por exemplo, aparece no livro do profeta Miqueias, que declara que nos últimos dias Deus estabeleceria a montanha da casa do Senhor, conforme Miqueias 4, de 1 a 2, como podemos ler. Acontecerá no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas, e será mais elevada que todos os outeiros. Os povos afluirão para ela, numerosas nações ali virão, dizendo: Vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos por suas veredas, porque de Sião sairá a doutrina e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então o texto nos fala, né, no fim dos tempos, como o tempo da salvação, que a montanha da casa do Senhor seria estabelecida no ápice, no mais alto das montanhas. O termo a montanha da casa do Senhor é uma forma de se falar templo, o lugar da habitação de Deus. Então, o texto nos fala deste templo que se iria estabelecer nos últimos tempos, né, como o lugar da habitação do Senhor, e que ali viriam para adorar o Senhor pessoas de todos os povos afluirão para ela, né? Então, de todos os lugares viriam para, neste lugar, neste templo, adorar o Senhor. Então havia a expectativa deste novo templo que seria estabelecido. Isaías também fala de um dia vindouro, quando Deus glorificará o seu templo para que se tornasse a casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 6, 7 e Isaías 60, 1, 7. E em Ezequiel se diz: Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna.
Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, também no livro do profeta Ezequiel, se fala tanto, né, de uma aliança, farei uma aliança, então uma nova aliança, essa esperança que havia, e ao mesmo tempo que Deus estabeleceria no meio do povo o seu santuário, né, a sua morada entre o povo. Portanto, um novo templo e, consequentemente, um novo modo de se cultuar e se relacionar com Deus. Ageu vai mais longe e reivindica que o esplendor do futuro templo seria maior que o do primeiro. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. E também entre os pergaminhos do Mar Morto, pergaminhos que nos dão testemunho de uma certa expectativa do povo judaico no tempo de Jesus, nesses pergaminhos havia pergaminhos que falavam dessa construção de um novo templo. E então, em mais de 60 colunas desses pergaminhos se descrevia esse novo templo que seria construído. Então, isso está presente nas tradições judaicas, assim como também alguns rabinos acreditavam que um novo templo seria construído pelo próprio Messias. Quando o rei Messias, que mora no norte, acordar, virá e construirá o templo que se situa no sul. Isso está de acordo com a passagem: eu o despertei lá no norte, do lado do nascer do sol, ele veio, pois eu o chamei pelo nome. Então, isso está no texto que compila para nós tradições judaicas do tempo de Jesus. É interessante que o texto fala de um Messias que vem do norte e constitui o templo no sul. Jesus, embora ele tenha nascido no sul, Belém, mas ele morou, viveu em Nazaré, na Galileia, que é no norte. E depois ele desce para Jerusalém. Né? E é lá em Jerusalém que ele vai dizer: destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E se entendeu que os discípulos entenderam que ele estava falando do templo do seu corpo. Portanto, Jesus traz para nós, né, um novo modo pelo qual Deus habita entre nós, um novo templo, mas isso falaremos mais adiante. O importante é perceber que havia no tempo de Jesus, na tradição do povo, na tradição judaica, essa expectativa pela edificação de um novo templo. No tempo de Jesus, houve reformas no templo, mas havia um problema: a Arca da Aliança estava perdida, o Santo dos Santos estava vazio. Diante disso, não surpreende que muitos judeus esperavam pelo novo templo glorioso, que os profetas haviam mencionado e que seria construído na época da vinda do Messias. Então, junto à vinda do Messias, havia essa expectativa de um novo templo. Como também a expectativa de que esse Messias conduziria o povo a uma nova terra prometida. Diz Isaías, no capítulo 60, versículo 21, o teu povo, todo ele constituído de justos, possuirá a terra para sempre, como um renovo de minha própria plantação, como obra de minhas mãos para a minha glória. Então se fala do povo possuir de novo a terra. Eles estavam apartados da experiência de posse da terra, eles estavam dominados por outros povos. Diz Amós também no capítulo 9, de 14 a 15, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados de sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então se fala, né, que o próprio Deus iria plantar o povo, né, na sua terra. Então, portanto, uma nova terra. Também Oséias prevê que na época da nova aliança, todas as 12 tribos serão mais uma vez plantadas na terra. Então isso aparece várias vezes nos profetas. Também Jeremias, no capítulo 3, de 18 a 19, vai dizer: naqueles dias, a casa de Judá unir-se-á à de Israel, porque os dois povos, né, de Israel estavam divididos, e das regiões do norte voltarão junto à terra, cuja posse concedi a seus pais. Que lugar, dissera eu, vou conceder-te entre meus filhos, que terra de delícias vou dar-te como herança, a mais bela joia das nações. Chamar-me-á meu pai, e não te desviará de mim. Então, Jeremias fala dessa experiência, né, de que Deus concederia de novo a Israel uma terra, e associa também esse dar a terra ao fato de que o povo faria experiência de Deus como a um pai.
Isso é importante. Também, segundo Samuel 7, na profecia de Natã, Deus promete indicar um lugar para o meu povo Israel, e o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Então, essa profecia, né, por uma nova terra. Ezequiel, no capítulo 36, dos versículos 33 a 35, descreve a futura terra prometida como o jardim do Éden e liga o retorno das 12 tribos à ressurreição dos mortos. Isso é muito interessante. Então, está lá, né, em Ezequiel, no capítulo 36 e também no capítulo 37, de 12 a 14. Eis que vou abrir os vossos túmulos, e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós, e a vez de reviver, eu vos porei em vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, falei e hei de fazer oráculo do Senhor. Então, Ezequiel associa essa ida para a nova terra como um processo de ressurreição. E aqui não tem como já falar, embora voltaremos a falar de Jesus, né? Jesus ressuscitado já expressa para nós essa nova terra para onde o Senhor nos conduz, né? É a terra da participação na glória de Deus, né? Então, é enquanto ressurreição. Mas, podemos dizer, enquanto aqui caminhamos, já vamos fazendo essa experiência de ir habitando uma nova terra, o sair do túmulo do pecado para já, né, com a presença do Espírito em nós, podermos indo já habitar nesta nova terra, que é o reino de Deus, do qual nós já participamos, mas que ainda esperamos participar de modo definitivo, né, a ressurreição definitiva. Então aqui a gente já faz uma pequena associação, né, dessa experiência da profecia de Ezequiel, que é interessante, associando a ida para uma nova terra como um processo de ressurreição que nós vemos realizadas em Jesus. Também Isaías, no capítulo 65, de 17 a 18, diz assim: Pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria, e seu povo ao júbilo. Jerusalém me alegrará, e meu povo me rejubilará. Doravante já não se ouvirá aí o ruído de soluços nem de gritos. Então, essa nova terra como uma nova criação, novos céus, né, e nova terra, criada pelo Senhor, onde então situará, colocará o seu povo. Esse lugar é o lugar, né, mais do que um lugar geográfico aqui, é um lugar onde se pode, de fato, fazer essa experiência da comunhão com Deus, que nos dá esta alegria. Também na tradição judaica aparece essa expectativa. Na Mishnah, também que contém tradições judaicas do tempo de Jesus, se diz: todos os israelitas têm uma participação no mundo vindouro, como está escrito: teu povo será todo ele gente justa, e em herança possuirá a terra para sempre. Eles são a muda que eu plantei, o trabalho de minhas mãos, a glória que eu queria. Então aqui se fala da posse da terra associada à participação no mundo vindouro, ou seja, o possuir essa terra, essa nova terra prometida, tem a ver com uma experiência de salvação. Então, isso é importante também guardarmos. Então, a esperança judaica era uma esperança pela vinda do Messias, que não apenas seria um rei político, né, mas um profeta, um operador também de milagres, de sinais, como Moisés o foi. Era uma esperança para a criação de uma nova e eterna aliança que culminaria em um banquete divino, no qual os justos veriam a Deus e celebrariam a presença divina. Era uma esperança de construir um novo templo glorioso, a presença de Deus, no qual Deus seria adorado para todo sempre. Era a esperança de reunir o povo de Deus na terra prometida de um mundo novo. Então era toda essa expectativa que havia no povo de Israel. Em suma, de acordo com o Antigo Testamento e a tradição judaica antiga, a esperança do povo de Deus era pela recuperação de Israel do exílio, a reunião das nações gentias e a renovação da própria criação. Então, esse Messias ele restabeleceria Israel, reuniria as nações gentias para a renovação da própria criação. Era uma esperança de que Deus, por meio de um novo êxodo, de uma nova libertação, um dia tornaria nova todas as coisas, né? Então, é essa expectativa que havia em Israel, essa experiência por uma nova experiência de libertação
que constituiria numa nova Páscoa também, né? Uma experiência nova com Deus, uma nova experiência de libertação, no qual seria estabelecida uma nova aliança, uma nova presença, forma de Deus se fazer presente entre o povo, restabelecendo o povo de Israel, mas também, né, aberto a todos os povos que juntos, portanto, né, neste novo templo, neste novo lugar da habitação de Deus, se celebraria um novo culto também a esse Deus. Então era toda essa expectativa que estava presente. E assim se esperava um novo êxodo, uma nova Páscoa, portanto, um novo templo, um novo culto, uma nova terra prometida, um novo alimento, como veremos, também havia essa expectativa de um novo alimento que viria do céu, uma nova aliança com Deus. Tudo isso era presente como expectativa no povo de Israel no tempo de Jesus. E é dentro dessa expectativa que Jesus surge. E é dentro dessa expectativa que ele vai agindo. E aí nós vamos, no próximo vídeo, perceber como Jesus realiza estas esperanças. E que é dentro dessas esperanças que vai ter sentido aquilo que Jesus, portanto, realiza na última ceia, quando iria celebrar a festa da Páscoa judaica. No entanto, ele celebra já, vamos dizer assim, uma nova Páscoa, aquilo que vai se constituir para o cristão como uma nova Páscoa, dentro de uma nova experiência de libertação que ele nos traz, né, de salvação, uma nova aliança que ele celebra, nos conduzindo a uma nova terra prometida, né, o reino de Deus. Então é dentro desse contexto que vai fazer sentido tudo aquilo que Jesus vai realizando, a sua missão. Então, como é importante, né, compreender tudo isso, né, que estava no Antigo Testamento, para a gente compreender melhor aquilo que de fato foi a missão de Jesus e aquilo que de fato ele fez, portanto, na última ceia, instituindo para nós a Eucaristia e ali uma nova Páscoa, né, um novo culto, uma nova aliança, como passo a passo nós iremos ver. Desde já, obrigado por nos acompanhar, curta e também compartilhe este nosso breve curso, a Eucaristia nas Sagradas Escrituras, o culto da nova aliança. Paz e bem.